Alô você! Estamos aqui para mais uma aula. A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar uma das verdades mais poderosas da fé cristã, a obra do Filho de Deus. Guarde esta palavra. A cruz não foi derrota, jamais. Foi o plano de Deus. Foi o projeto eterno de Deus. Então pegue esta palavra. Da humilhação à exaltação, tudo em Cristo revela redenção, autoridade e vitória. Alô você! Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje uma lição maravilhosa, uma lição poderosa que nos fala a obra do Filho de Deus. Que maravilhoso é podermos estudar essa importante lição. Essa lição que vai tratar, evidentemente, queridos e amados irmãos, da vida do Filho de Deus, né? Da obra de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? E como é bom a gente estudar a obra de Jesus, porque aí nós aprendemos mais e mais a importância do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! E eu tenho certeza que vai ser um momento de crescimento, um momento de aprendizagem, em que nós vamos estar estudando esta importante e maravilhosa lição. Bom, o nosso texto áureo, ele é um texto áureo muito significativo, porque ele trata exatamente de Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses capítulo 2, verso 9. Essa verdade prática, ou seja, nosso texto bíblico, ele é muito prático, né? Ele é muito objetivo naquilo que nós pretendemos estar estudando aqui e que iremos estudar, né? A lição de número 7 dos adultos é uma lição poderosa, é uma lição reveladora, porque o objetivo, né, evidente, é estar apresentando o Senhor Jesus. Então vamos para nosso segundo tópico, que é a nossa verdade prática. Nós precisamos, né, entender bem que a humilhação voluntária de Cristo, a sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 a 11, e Hebreus, capítulo de número 9, os versos de 24 a 28. Esse texto, ele é poderoso, ele é revelador, porque estaremos falando sobre a obra do Filho. Então vamos lá, meus amados irmãos, para a nossa leitura bíblica em classe. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se fazendo-se, portanto, sendo humilhado, sendo obediente. Não, vamos pegar do texto correto. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Hebreus 9, 24 a 28. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens estará ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que maravilha, que texto revelador da palavra do nosso Deus. Agora vamos para a palavra-chave, né? Qual é a palavra-chave? Obra, né? Estamos falando sobre a obra e, portanto, a obra de Deus, a obra de Jesus é simplesmente poderosa e maravilhosa. Vamos então, meus amados, continuar aqui o nosso estudo, a nossa introdução. Ela fala sobre o seguinte: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. A sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Primeiro, a sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Agora vamos para os objetivos da nossa lição, que são bem claros. Nós estamos aqui no ponto 1. Nós vamos explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. No segundo tópico, no segundo ponto, nós vamos mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E no ponto 3, nós temos aí ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Como está dividida a nossa lição, né? Como é que nós vamos estudar hoje? O que é que nós vamos estudar? Preciso que a gente destaque aqui e deixemos bem claro o seguinte. No primeiro tópico, a humilhação voluntária do Filho, que está subdividido, evidentemente, em 3 subtópicos. A submissão de Cristo, o esvaziamento de sua glória, obediência sacrificial até a cruz. E aqui no segundo tópico nós temos a obra redentora do Filho, que é a ineficácia do sacerdócio levítico, o sacerdócio único e suficiente, e terceiro e último subtópico, a substituição vicária. No nosso terceiro e último tópico nós temos a exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai, um nome acima de todo nome. E em terceiro lugar, soberania universal e retorno triunfal. Isso aqui é muito poderoso e a gente vai estar estudando esse assunto maravilhoso, né? E é importante que a gente destaque, meus amados irmãos, que Cristo não foi vítima das circunstâncias, ele escolheu o caminho da cruz. Guarda esta palavra, a redenção não começou no Calvário, ela estava no coração eterno de Deus. E agora nós passamos para o nosso primeiro tópico, que é exatamente a humilhação voluntária do Filho. A humilhação voluntária do Filho. Vamos lá? Vamos então estudar esse primeiro tópico. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. O termo grego traduzido como sentimento é prosroneu, mais ou menos isso, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Desta forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Observe que Paulo nos chama a ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é abandonar o ego, a vaidade, o espírito competitivo. Então, pegue essa visão, pelo amor de Deus, quando nós estamos estudando aqui a palavra do Senhor, guarde essa visão. A igreja só vive unidade quando vive humildade. Aleluia. A igreja só vive unidade quando vive humildade.
Cristo pensava nos outros, Cristo servia, Cristo obedecia. Guarde essa palavra, quem quer viver a glória precisa aprender o caminho da humildade. Glória a Deus é o que o nosso Senhor nos ensina, né? É isso que ele nos guia, glória a Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos e não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, Gênesis capítulo 3, verso 5, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Gente, isso aqui é poderoso. Quando nós estamos estudando a obra de Cristo e quando nós entramos aqui nesse tópico, que é o esvaziamento de sua glória, nós precisamos deixar bem claro, Jesus, sendo em forma de Deus, não se apegou aos seus direitos, não. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão, aleluia, da manifestação visível da sua glória. Alô você, a quinoses não foi perda de divindade, foi renúncia de privilégio. Ele assumiu forma de servo, enquanto Adão quis ser como Deus, Cristo, sendo Deus, se fez servo. Pega esta palavra, pega esta visão, a verdadeira grandeza está em servir. Servir. Servir é a palavra. Servir, sim, assim seguindo o exemplo de Cristo. Seguir, servir a Cristo, servir ao reino. E é muito importante que nós tenhamos essa visão. Agora vamos para o nosso terceiro subtópico, o esvaziamento, ainda, né, o esvaziamento da sua glória. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. Isso é, esvaziou-se voluntariamente, que é kenosis, assumindo a forma humana na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é a obediência sacrificial até a cruz. O exemplo de Jesus, irmãos, é o exemplo de Cristo e nós temos que segui-lo. Observe, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele descreveu, ou ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. E observe, isso revela a palavra, a escritura, né? A Sagrada Escritura revela que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, que lição poderosa é essa? A obra do Filho. E quando nós estamos observando aqui a obediência sacrificial à cruz, nós precisamos destacar algumas coisas. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Na cruz, Jesus levou nossa culpa, bebeu o cálice da ira e abriu o caminho da salvação. Ele morreu nossa morte para que vivêssemos a vida dele. Ele foi desamparado para que fôssemos aceitos. Ele se fez maldição para que fôssemos abençoados. Aleluia! Como é maravilhoso servir a esse Jesus maravilhoso e estudar, irmãos, essa obra, a obra redentora. Agora vamos para a nossa sinopse, que é a humilhação do Filho, revela a sua submissão, esvaziamento e obediência até a cruz. Bom, agora nós temos aqui a representação gráfica, né, do nosso primeiro tópico, a obra do Filho, a trajetória de Cristo pela nossa salvação. Aí você tem a humilhação voluntária, né, o esvaziamento, que é quinoses, submissão e obediência plena, né, e o segundo Adão. É muito bom que a gente observe que redenção e exaltação serão os próximos tópicos, né,
Mas vejam, um sacrifício único, suficiente, entronizado à destra do Pai, e o nome que está sobre todo o nome. Vamos então para o nosso segundo tópico, a obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico, esse é o nosso primeiro tópico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, que é Yom Kippur, levando sangue alheio, ou seja, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Isso está em Hebreus capítulo 9, verso 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura, o tipo de Cristo, que é o real e o eterno sumo sacerdote. Isso aqui, irmãos, é muito significativo. E quando a gente começa a falar sobre a ineficácia do sacerdócio levítico, nós não estamos dizendo que não tinha um sentido. Claro que havia um sentido. Era o que Deus havia estabelecido. Não podemos fugir desta realidade. Mas observe, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Sacrifícios eram repetidos constantemente porque não removia o pecado de forma definitiva. O sistema levítico era sombra, Cristo é realidade. Você guarde essa palavra. Mas Cristo entrou no santuário celestial com um próprio sangue, garantiu redenção eterna. Pega esta palavra, não precisamos de novo sacrifício, precisamos confiar no sacrifício perfeito de Jesus. Aleluia! O sacrifício perfeito de Jesus é simplesmente suficiente. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Que maravilha! Ainda falando um pouco sobre a ineficácia do sacerdócio levítico, o santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, que é o sacerdócio de Cristo. E agora vamos para o nosso segundo tópico, agora sim, o sacrifício único e suficiente. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. Aleluia! Jesus é tudo. E quando a gente está estudando isso aqui, irmãos, dá uma alegria na nossa alma. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é o suficiente. Jesus é tudo. Olha que coisa poderosa. Cristo se ofereceu uma vez por nós. O Calvário foi definitivo, completo e eterno. Alô você, o véu foi rasgado, o acesso foi aberto e a culpa foi cancelada. Guarde esta palavra, não existe outra oferta salvadora além de Jesus. Aleluia. E nós podemos glorificar ao Senhor por isso. O sacrifício dele é eterno e suficiente. Agora, nosso terceiro tópico, que é a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos capítulo 3, verso 28. O pecado não pode ser ignorado e não pode ser ignorado o pecado. E ele precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Isso aqui, irmãos, é muito poderoso. E é poderoso porque nós estamos falando da substituição vicária de Cristo na cruz. E quando nós estamos falando de vicário, significa em lugar de outro. Cristo morreu no nosso lugar. Ele levou nossos pecados. Ele sofreu a nossa penalidade. Então pega essa visão e guarde isso. A cruz é o encontro entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Aleluia.
Como é maravilhoso estudarmos essa lição, irmãos. Eu estou aqui regozijado porque é uma lição que trata e que fala sobre a obra redentora de Jesus. E aí na nossa sinopse do nosso segundo tópico, nós temos o seguinte: a obra redentora de Cristo é a única, suficiente e vicária, garantindo nossa salvação. A obra redentora do Filho, e aí nós destacamos 3 coisas: única, suficiente e eterna. O contraste entre as alianças. Vamos lá. Sacerdócio levítico versus sacerdócio de Cristo. O sistema antigo era imperfeito e repetitivo. Cristo é o sumo sacerdote real e eterno. Observe, sacrifício único, rapax, né? Diferente dos sacrifícios anuais de animais, a morte de Jesus foi definitiva e completa. Aleluia! E o sangue inocente aí. Cristo entrou no santuário com o seu próprio sangue, assegurando uma redenção que nunca expira. Aleluia! Que nunca expira. Alô você, a eficácia da obra da cruz. Como é bonito ver aqui esse gráfico. E os irmãos vão perceber aqui, ó, é um fluxo, ok? A obra vicária e suficiente. Jesus morreu em nosso lugar, satisfazendo plenamente a justiça divina através da sua obediência. Aí o véu foi rasgado. O véu do templo. Havia um véu que separava, né, o lugar santo do lugar santíssimo. O véu rasgado é que o sacrifício de Cristo removeu a separação, garantindo o acesso direto e livre à presença de Deus. Aleluia! Quem éramos? Glória a Deus! E quem somos? E tudo isso por causa da eficácia da obra da cruz. Então vamos lá. O efeito do sangue de Cristo ali na cruz fornece perdão, absorvição para todos que se convertem e creem. Mateus capítulo número 26, verso 28. Resgata e restaura, liberta o crente do controle de forças malignas. Em terceiro lugar, justifica, porque torna o pecador correto diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Irmão, isso é muito forte. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Eu quero aproveitar você aqui. Por favor. Se inscreva no canal. Alô, você. Olha aqui, ó. CCC. Comente, compartilhe e curta. Eu preciso que você curta esse vídeo. Mas por quê, Pastor Carlos? Porque nós estamos falando da obra de Cristo. Aqui no YouTube, você tem uma série de conteúdos. Conteúdos bons, conteúdos ruins, conteúdos chulos, conteúdos de todo tipo, de toda a realidade. Inclusive, todas as áreas, tá? Mas são poucas as áreas que falam da doutrina bíblica, da palavra bíblica. Nós estamos semeando a palavra. Nós estamos utilizando esse canal não para ficar só divulgando fotos, não só ficar divulgando os eventos da igreja, mas também para levar Jesus. Então, quando você compartilha, você está cooperando comigo, você está também ajudando na evangelização, porque o algoritmo do YouTube, ele precisa saber se você está gostando desse vídeo. E eu preciso saber se você está gostando. Como é que eu vai saber? Ah, você vai ligar para mim? Não, não precisa. É só curtir, é só compartilhar, é só disseminar a palavra. Nós estamos falando aqui, irmãos, de graça, nós estamos falando aqui de Jesus. Aleluia! E se você quer viajar, né? Dê uma paradinha, olha aí na descrição do vídeo, você pode fazer um orçamento, preencha lá o formulário, que a nossa equipe da Travel Agência vai entrar em contato com você, e aí vai ser uma bênção de Deus sobre a sua vida. Voltamos então para a nossa aula maravilhosa, irmão, a exaltação gloriosa do Filho. Esse é o nosso tópico, terceiro e último tópico, chegando já ao final aqui da nossa lição. Que lição poderosa! A exaltação gloriosa do Filho. Bom, essa parte aqui é exatamente o resultado, vamos dizer assim, né? O resultado de todo o esforço de Jesus. Recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, verso 9, parte A.
Cristo não apenas voltou para o céu, ele se assentou-se no trono. A sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Que maravilhoso! A exaltação é a resposta de Deus à obediência do Filho. Valeu a obediência do Filho. Ressurreição, ascensão e entronização. Alô você, Cristo reina e intercede por nós. Guarde esta palavra. Temos acesso ao Pai porque o Filho está no trono. Olha que coisa poderosa. Temos acesso ao Pai porque o Filho está no trono. Vamos então agora para o nosso segundo tópico, o nome acima de todo nome. Aleluia. E como é poderoso o nome de Jesus. Aleluia. Que coisa poderosa, irmãos. Aqui, olha, Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Não existe nenhum nome semelhante ao nome de Jesus. E há um hino da nossa harpa cristã que fala que o doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia! O nome de Jesus está acima de todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e de autoridade. Desta forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Aleluia! Efésios capítulo 1, verso 25. Por que eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso? Porque isso é verdade. Nós temos comunhão com Cristo. E por termos comunhão com Cristo, isso se manifesta na nossa vida, o Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque não é pelos nossos méritos. No item anterior, nós estudamos que o sacrifício de Jesus foi simplesmente eficiente, não repetitivo, eterno e que dá garantia. A nossa garantia não está relacionada a nós, nem aos nossos méritos, nem porque somos membros de uma igreja. Não, nem por isso, de forma alguma. Mas foi por causa de Cristo e o sacrifício dele na cruz. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que possa conferir nessa era e no porvir. Existe uma palavra de Jesus muito séria, que Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora, por outro lado, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Essa palavra é muito forte. Confessar a Jesus é aceitá-lo como salvação, como Salvador. É esquecer dos seus méritos. Não é olhar para si, é olhar para Cristo. É ir até ele e dizer: Senhor, eu sou pecador. Né? Como diz uma música do Oséias de Paula, né? Sou pecador, mas me arrependo de todo o mal que já fiz. Aleluia. Tem que chegar e dizer: é pecador. E aqui não entra questões relacionadas à classe social ou a conhecimento. É preciso confessar a Cristo diante dos homens, para que Cristo também o confesse diante do Pai. Aleluia. O nome dado aqui, quando nós estamos dando um nome acima de todo nome, é Kyrios. Pega esta palavra. Jesus é Senhor absoluto, acima de todos o principado, poder e autoridade. Não existe nenhuma autoridade maior do que a autoridade de Jesus, pois o nome de Jesus cura, o nome de Jesus salva, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus vence. Aleluia. Então guarde esta palavra. Não há nome maior no céu, na terra ou debaixo da terra. E não há nenhum nome incomparável
ao nome de Jesus. Aleluia. A ele seja a glória, irmãos. A gente sente a presença de Deus quando nós estamos estudando a palavra. E aqui você tem uma imagem poderosa, uma imagem que representa a volta triunfal de Jesus, vencendo os inimigos. Olha que imagem poderosa. Ele montado no cavalo, seguido pelos seus santos e livrando o povo de Israel. Isso aqui é um cenário de guerra, né? Portanto, né? O Armagedon, que é um assunto que é tratado em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Mas vamos lá. Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 9. Esta verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos capítulo 2, verso 36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. E é importante que a gente observe duas maneiras, ok? Duas maneiras. A primeira, voluntária, por aqueles que creem e servem a Cristo como Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. E a outra, compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o receberão em juízo. Meu Deus, isso aqui é forte. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alô você, hoje é tempo de dobrar o joelho voluntariamente. Pega esta visão. O rei voltará e o seu reino não terá fim. Por quê? Pois ele reinará eternamente, segundo o hino Aleluia, né? De Handel. Ok. A sinopse do terceiro tópico é a exaltação gloriosa de Cristo, manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Glória a Deus. E aí você tem essa representação gráfica do nosso terceiro e último tópico, né? Posição e autoridade suprema de Cristo, né? Introduzido à destra do Pai, Cristo ocupa o lugar de honra e autoridade máxima, intercedendo continuamente pelos crentes. Aí vem o nome sobre todo nome. Recebeu autoridade superior a qualquer poder visível ou invisível, delegado esse poder à igreja. E aí tem a elevação, né, de Cristo. É hiporpoxen, termo grego que indica uma elevação acima de toda medida e dignidade de adoração. E observe, exaltação gloriosa do Filho. Você tem aí a representação gráfica de um trono, né? Após sua humilhação voluntária e sacrifício na cruz, Jesus foi soberanamente exaltado por Deus Pai. Esta fase da obra do Filho revela a sua entronização celestial e supremacia do seu nome e sua soberania absoluta sobre todo o universo. Glória a Deus! Agora vamos para a parte de soberania e triunfo final, que é o que? A confissão universal obrigatória. Todo joelho se dobrará, seja de forma voluntária, através da salvação, ou compulsória, através do juízo. Ok? Deus é amor, mas Deus também é juízo. Jesus também é a salvação, mas também vai ter o juízo. Retorno em poder e glória. Cristo voltará triunfante para buscar a sua igreja e estabelecer seu reinado eterno. Garantia do triunfo da igreja. A exaltação de Cristo assegura que as forças do mal não prevalecerão contra o seu povo. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Que maravilha estudarmos uma lição como essa. E como é maravilhoso, tá? A obra do Filho é completa. Aleluia, é suficiente. Aleluia, é gloriosa. Aleluia, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar. Ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Irmão, isso aqui é para glorificar de pé. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com a sua vida e nos salvou com o seu sangue. Aleluia! E aí, concluindo essa lição, irmãos, com os olhos assim alegres, por sentir a presença do Espírito Santo, a testificação do Espírito, quando nós estudamos uma lição dessa magnitude, a obra do Filho é completa e gloriosa. Ele se humilhou para nos salvar, ele morreu
para nos redimir. Ele foi exaltado para governar eternamente. Guarde esta palavra. Só Cristo é digno de adoração, obediência e fidelidade. Alô você, que esta lição reacenda em nós temor, gratidão e esperança pelo retorno triunfal do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu falei de Jesus. E talvez você tenha se perguntado: o que eu faço para ser salvo? Aceite a Jesus como seu Salvador. Você está distanciado da igreja, está assistindo esse vídeo? Volte para Cristo. Volte para a casa de Deus. Jesus te espera de braços abertos. E eu quero que você entenda, não dimensione o pecado, os erros que você cometeu. Não. A obra sacrificial de Jesus na cruz é o suficiente para pagar todos os seus pecados. Satanás fica o tempo inteiro querendo lançar sobre o seu rosto os seus pecados e dizer que você não é digno, que você não pode alcançar. Mas ouça essa palavra de Deus no final desse vídeo, guiado pela ação do Espírito de Deus na minha vida aqui. Aceite Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz é o suficiente para a sua vida, meu amigo. Não importa até onde você tenha mergulhado nas águas sujas do pecado. O sacrifício de Cristo, Cristo Jesus, tem o poder de resgatar você. Não importa a profundidade do vale em que você encontre, da dificuldade em que você esteja, Cristo é suficiente para resgatá-lo, porque o sacrifício dele foi suficiente, é suficiente e vai continuar sendo suficiente. Não importa até onde você mergulhou, nessas águas sujas do oceano do pecado e da insanidade mental, Deus tem o poder de resgatá-lo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu lar, e até a próxima aula.